E aí pessoal, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos de volta e dessa vez trazendo aqui um quadro que geralmente eu faço no Instagram. Eu sempre abro caixinhas de pergunta, sempre respondo lá várias perguntas quando eu tenho um tempo. Tem bastante pergunta legal, recebo bastante perguntas no inbox também, então resolvi trazer para cá as perguntas que eu recebi lá. Se você não me segue ainda, corre lá no Instagram e me segue. E eu vou responder aqui várias das perguntas, se não todas as que der. Se precisar, a gente faz um outro vídeo, se não, vai ser um vídeo longão mesmo, respondendo todas aqui. E vamos nesse bate-papo. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Carlos PTBR. Lício, qual café gourmet de qualidade você recomenda? Existem várias opções no mercado, existem opções das grandes marcas, das grandes torrefações, então você vai encontrar bons cafés da Três Corações, bons cafés da Orfeu, mas eu recomendaria aqui, se você quer um café gourmet e você pode comprar aqui no Brasil, o café gourmet do Terra Cruz. Terra Cruz é uma micro torrefação, ele é um produtor também, então eles fazem o café lá mesmo. Você pode acompanhar o Alessandro no Instagram, no dia a dia dele, lá no sítio, onde ele produz o café, onde ele mostra várias receitas. Então é bem legal, esse é um café que eu recomendaria para vocês. Agora vem aqui uma pergunta mais capciosa. O Danilo, HDS, perguntou: setup de expresso manual, Flair versus Aran versus Bruta, qual o melhor custo-benefício? Essa é uma pergunta bem complicada e eu gosto de responder ela. Muita gente pergunta porque eu tenho a Flair, porque eu fiz o vídeo mostrando a Bruta também no meu Instagram, então eu tenho esse acesso a diversas máquinas e as pessoas acabam me perguntando o que eu acho. Para começar, eu acho que a gente deveria separar algumas coisas. A Flair 58, o modelo que eu tenho aqui, ela não tem comparação com a Aran e nem mesmo com a Bruta. A Flair 58, ela tem o aquecimento, ela tem a resistência que aquece o corpo, isso já é uma grande diferença entre as máquinas. Ela tem também o medidor de pressão, o manômetro, e isso também é uma diferença muito grande. Ela usa acessórios de 58 milímetros, e tudo isso diferencia ela muito das outras. Dito isso, não há comparação, a Flair 58 é uma máquina que é bem diferente das outras. Outros modelos de Flair podem sim ser comparados, eles têm o mesmo estilo, o mesmo nível de dificuldade, mas vamos focar aqui então na Aran e na Bruta. Ambas vão ter dificuldade, um nível, requer um pouco mais de vontade de você fazer o seu expresso. Ambas são manuais, ambas requerem que você aqueça o corpo, apesar do Edu, que é o criador da Bruta, ele ser um pouco contra isso de ter que aquecer o corpo, ele quer que você simplesmente faça, mas a gente sabe que o ideal é aquecer o corpo. Então, assim, a ideia é que a primeira coisa é que você escolha pelo visual. Qual o visual das duas te agrada mais? O que tipo de máquina você gostaria? Você quer deixar ela exposta? Você quer você quer ter mobilidade? Essas coisas vão mudar mais. Então, primeira questão é o visual. A dificuldade de você extrair um café, elas são muito semelhantes, mas a Bruta ainda é bem mais fácil. A Bruta tem menos partes, a Bruta tem menos pontos de falha e ela é um movimento só. Ela é só puxar a alavanca e extrair o café. Enquanto na Aran você exige ali um pouquinho mais de técnica nesse ponto. Então, nessa luta, nesse duelo aqui, eu ficaria com a Bruta, apesar de achar a Aran muito boa, a Aran é muito bonita, ela tem um estilo legal, ambas vão produzir cafés excelentes, ambas vão produzir bons expressos, aí é bem a questão do que te agrada mais de uma para outra. O Pedro mandou aqui uma pergunta: quanto tempo após a torra você espera para começar a consumir o café? Essa também é eu gosto de testar, então, assim, existem muitas recomendações de 7 dias, 3 dias, 2 dias, tem gente que fala para não ter dia nenhum, então depende da quantidade. Se eu tenho bastante café, eu provavelmente vou provar ele ali logo no começo para sentir o que é, o que esse café vai me entregar logo no início da torra.
e vou provando sempre também para ter essa ciência de, existe realmente uma diferença, isso afeta o café, quando que chega o ápice desse café, mas o meu ideal é geralmente em 7 dias. 7 dias é quando eu pego o excesso de grãos e coloco para congelar. O PH de Alencar perguntou: dos cafés que experimentou em casa, tem algum que sente falta por ter acabado? Não tenho, aqui sempre tem bons cafés, eu não tenho essa nostalgia de nenhum café. E às vezes também muda, às vezes você gosta muito de um café, no ano seguinte ele já não era mais o seu gosto, ou ele mesmo mudou. Então eu não tenho muito essa nostalgia. Tem os cafés que eu hoje em dia gosto mais de usar no expresso. Eu tenho ali 3 que eu sempre faço uma rotação, sempre estou com eles e vou testando coisas novas. Agora, teve o café da Academia do Café, que foi do... Aliás, tiveram 2 cafés da Academia do Café que me marcaram muito. Um deles agora eu não lembro exatamente qual era o café, eu tenho que buscar aqui o nome, mas ele era um café que ele tinha sensorial de maple syrup. E eu lembro que esse café me marcou muito, ele me lembrava muito panqueca com aquele melzinho, né, com maple syrup. Então ele tinha muito esse sensorial, que era uma memória afetiva bem legal que eu tenho. Então ele me marcou bastante. E outro café da Academia do Café também, que ganhou o Cup of Excellence, que era um café da Chapada Diamantina, que era um café excelente, é um café super caro. Eu sei que é um café fora do comum, é um café que eu não vou tomar no dia a dia, mas é um café que o sensorial realmente marcou bastante. Mas eu não sinto falta, talvez se eu tomasse ele todos os dias ele não teria mais essa sensação, mas é um café que me marcou bastante. Mais uma pergunta do PH de Alencar: quem são suas referências sobre cafés coados e expresso no Brasil e fora? Eu gosto de bastante gente da questão da produção do conteúdo, tem nomes muito bons que eu gosto, mas óbvio que é impossível falar de café no Brasil e não citar o próprio Tales. Quase que todo mundo hoje que está nesse meio, de alguma forma já foi influenciado por ele. Ele está há bastante tempo produzindo conteúdo e ele era quase que nossa única referência em português ali, com a qualidade muito boa de audiovisual. Então ele está definindo uma geração. Então tem toda uma geração de coffee lovers do Brasil aí que vão crescer em cima do que o Tales iniciou. Agora, fora também tem bastante nomes ali. Eu gosto muito, tem o próprio James Hoffmann, o Lance. O Lance eu gosto bastante, ele é bem técnico, apesar dele falar muito. E eu também, apesar de falar muito aqui, eu às vezes fico com preguiça de muita explicação dele, e aquilo às vezes cansa, mas em geral a explicação é bem técnica, bem detalhada, então eu gosto bastante. E fora ainda também eu gosto muito do pessoal do Whole Lotta Love. Cara, tem infinidades aí de canais que eu sigo, eu vou tentar deixar uma lista aqui com vários. No Instagram tem vários perfis que eu gosto de seguir, entre vários dos já citados, mas tem o Poo and Pour Coffee, é um perfil também sobre cafés, mas ele às vezes ele pega conteúdo científico de café e gera alguns infográficos que é bem legal para você ter uma ideia, um embasamento mais científico de uma maneira muito simples de ser lida. Então eu gosto bastante desse conteúdo. E outra coisa que ultimamente eu tenho gostado de assistir bastante são as apresentações do campeonato mundial, tanto do de barista quanto do de brewers, porque eu comecei a pegar muita coisa que é feito ali no campeonato e que é bem interessante e que depois eu vejo acontecer ali, eu vou buscar o porquê que eles estão fazendo aquilo. Qual que é a ciência atrás daquilo, qual que é a razão, e sempre tem coisa legal ali. Então eu recomendo assistir. A apresentação que o Boran ganhou o Mundial ano passado, ela é impecável. Então você consegue ver a diferença da apresentação dele para os outros, tanto no nível do preparo de café, o porquê que ele está fazendo aquele blend, porquê que ele está moendo daquele jeito, a maneira como ele explica é super didático,
É claro, aquilo é um campeonato, ela é diferente, não é do dia a dia, mas existem coisas que você consegue aprender com aquilo. Então é como a Fórmula 1 é para o automobilismo, seria o campeonato de barista para nós, os coffee lovers. Ela vai trazer tendências que vão ser aplicadas aqui no futuro na evolução do nosso café. Mais uma pergunta do PH de Alencar. Planos de viajar para conhecer alguma região produtora de cafés ou cafeterias? Essa é bem legal. Quem já viu os vídeos antigos aqui do canal gostava bastante. Eu gosto ainda de viajar, mas depois da pandemia as coisas mudaram um pouco, então eu tenho viajado menos. E quando eu viajava muito, eu não tinha muito essa coisa de querer conhecer cafeterias, de novos cafés e etc. Agora eu tenho, então, certamente nas próximas viagens eu vou aproveitar bastante esse tipo de passeio. Eu tenho planos de conhecer algumas outras fazendas, já fui em algumas aqui na região mesmo de São Paulo, já fui para o interior, já conheci algumas, mas está nos planos, aguardem aí. Provavelmente eu vou fazer alguma dessas coisas nesse sentido. Agora a pergunta do LF Pepe. Como decide o método de conservação de cada café? Congelar, vácuo ou embalagem? Essa é uma pergunta muito boa, eu costumo receber bastante no Instagram. E a minha regra principal é, primeiro caso eu vou manter na embalagem. Hoje em dia, com a tecnologia que as embalagens têm de ziplock, com válvula e etc., não faz sentido eu mudar ela para algum pote ou não. Agora, acontece também da embalagem ter problema, ou a embalagem não ser ziplock. Às vezes, quando você compra um pacote de meio quilo, 1 quilo, essas embalagens não têm aquele fechamento por ziplock. Então, você tem que cortar e abrir, e a partir dali já não fica legal. Aí, esse caso já vai direto para o pote a vácuo. E quando eu decido se eu vou congelar ou não, a questão de congelar ela depende da quantidade. Então, se eu tenho uma quantidade que eu não vou dar conta de tomar, eu costumo colocar ali 1 mês para tomar um pacote de café. Então, se eu vou passar desse 1 mês, eu já sei, mais ou menos, baseado na quantidade de café que eu tenho, os cafés que eu estou recebendo, coisas desse tipo. Então, eu pego e já separo para congelar. Coloco nos potinhos dosados em 20 gramas e congelo. E o café que eu vou usar muito e que eu estou no pacote ali, às vezes o pacote vai ficando chato de ter que abrir e fechar o pacote toda hora, eu já passo também para os potes a vácuo. Então, eu tenho potes a vácuo para expresso, potes a vácuo para coados, e que eu vou separando dessa forma. O pote a vácuo ele não é para você guardar por mais tempo, ele pode dar uma vida ali, mas os próprios gases do café, ele tira o vácuo do pote. Então, a ideia do pote é o café que você vai usar no dia a dia. Então, você vai ficar abrindo, tirando, colocou a tampa, você vai extrair o ar ali de dentro, que no pacote não acontece, no pacote você fecha junto com o ar. Tirando o ar, você vai ter menos contato com o oxigênio, menos oxidação, e por isso você consegue ter um café mais fresco por mais tempo. Não é que você vai colocar ali no pote a vácuo e esquecer ele no seu armário. A ideia é exatamente o contrário, é o uso do dia a dia, abrir várias vezes e aí sim você ter ele a vácuo conservado com mais qualidade. Parou tudo. Eu venho aqui, direto do futuro, para poder dar um aviso a vocês. O vídeo ficou muito grande, perdi o controle da situação, então para melhorar a visibilidade de vocês e também do canal, métricas e etc., eu vou cortar aqui o vídeo pela metade e provavelmente amanhã sai o outro ou algum outro dia da semana, assim que eu terminar a edição. Então, até o próximo vídeo e valeu, pessoal. Bons cafés. Tchau, tchau.